O segundo tópico da nossa lição tem por título O Primeiro Milagre. Esse primeiro milagre foi realizado em uma pessoa, um homem, que era aleijado, diz a Bíblia, coxo de nascença, e que era colocado diariamente na porta do templo, uma das portas do templo, porta chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Era uma pessoa conhecida da população. Assim como hoje, em qualquer lugar da nossa cidade, nós temos determinados mendigos que já são conhecidos do povo, são pessoas já tradicionais, digamos, pontos de referência. Você sabe que se for na agência tal, do banco tal, ou então na rua tal, você vai encontrar aquele mendigo ali. Assim era aquele homem. Ele já era de avançada idade, já tinha passado dos 40 anos de idade. Então não havia como confundi-lo, o povo já o conhecia muito bem, pois ele sempre estava ali naquelas portas de acesso ao templo pedindo esmolas. É uma prática comum em qualquer religião, portanto, nada mais natural de que ele fosse ao templo para pedir esmolas. Ele era alguém já reconhecido, ou seja, era a pessoa ideal para que não se pudesse depois usar a desculpa. Essa pessoa que foi curada nunca foi aleijada, nós nunca ouvimos pedir esmolas, nós nunca ouvimos ser aleijado. Então, Deus providencia uma pessoa justamente que era bem conhecida, que durante muitos anos era aleijado. E era uma cura notória, notória porque não foi algo oculto das pessoas. As pessoas viram o que aconteceu naquele momento. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Essa porta, chamada Formosa, era uma porta de bronze, medindo mais de 20 metros de altura. Era um local destacado ali da entrada do templo. Veja que esta ordem do apóstolo Pedro a Jesus, em nome de Jesus, ao mendigo, foi uma cura instantânea e completa. As pessoas que estavam ali em volta viram aquilo acontecer. E veja também que foi algo imprevisto. O apóstolo Pedro não falou algo do tipo: multidão, povo, esperem, parem o que estão fazendo, vejam aqui o que vai acontecer nesse momento. Nada disso. Ele simplesmente ordenou a cura e a cura aconteceu de forma instantânea e completa. E aquele homem começou a pular, a gritar, a fazer todo aquele alarde que quem não tinha visto o que aconteceu, agora foi chamada a atenção para o que houve naquele momento. A Bíblia diz que de um salto se pôs em pé, ou seja, não foi algo que ele se levantou aos pouquinhos, mas de um salto, de uma vez, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Isso é muito importante. O milagre ele deve ser para que Deus seja glorificado, não para que o homem seja exaltado. O nosso comentarista destaca que a igreja ela não precisa dos recursos materiais para existir e triunfar. A igreja primitiva não tinha propriedades, posses, dinheiro, influência política, status social, mas ganhou multidões para Cristo e plantou igrejas em todo o império. Como eles conseguiram isso? Inflamados e capacitados pelo poder do Espírito Santo. O terceiro tópico nos fala sobre a pregação e a colheita. A partir daquela cura, o que aconteceu? As multidões foram chamadas a atenção para aquele evento. Eles queriam saber como isso aconteceu. E o apóstolo Pedro não perdeu a oportunidade. Junto com os outros discípulos, estavam reunidos, estavam juntos, os 11. Levantou a voz e começou a pregar. Começou a dizer por que aquilo tinha acontecido. Aquele Pedro que antes tinha se escondido para não ser identificado com Jesus, agora toma a frente com primazia, com liderança, para proclamar com intrepidez e autoridade a mensagem do Senhor Jesus Cristo a todas as pessoas. É um exemplo típico do que aconteceu com não só a ele, mas todos os demais apóstolos dali para frente. Nunca mais eles se esconderam, nunca mais eles se ocultaram, nunca mais eles fizeram como alguns fazem hoje, que não gostam de dizer que são cristãos, não gostam de falar do evangelho que dizem professar. Até o último dos seus dias,
Todos os apóstolos anunciaram com poder e autoridade, foram testemunhas, testificaram, tanto em Jerusalém como toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, a revelação, a mensagem do Evangelho. Veja que Lucas, ele não nos dá todo o sermão do apóstolo Pedro, mas ele destaca as partes principais. Em resumo, Pedro estava dizendo: esse milagre que vocês viram não fomos nós que fizemos. Aquele Jesus que vocês rejeitaram, que vocês pregaram no madeiro, Deus o ressuscitou dos mortos. E para provar que ele fez tudo isso, é que este homem está curado. Aqueles que ouviram a palavra foram batizados nas águas. Naquele dia, quase 3.000 pessoas se converteram. Veja só o poder daquele grande milagre. Pedro aproveita aquela oportunidade para lançar a rede e o Espírito Santo fez o resto, tocando naqueles corações, quebrantando aqueles corações. E dessa forma, as pessoas aceitaram a Jesus como Salvador, foram transformadas. A primeira mensagem rendeu quase 3.000 pessoas, que foi na ocasião do Pentecoste, do batismo com o Espírito Santo. Mas este segundo milagre fez com que as pessoas se arrependessem, mudassem de vida, porque é isso que é o arrependimento. Não é apenas uma tristeza qualquer, é uma mudança de vida. Não há salvação sem arrependimento, destaca o nosso comentarista. A pregação do arrependimento está desaparecendo dos púlpitos, o que é uma triste verdade. A igreja que Jesus está edificando, ela é composta de pessoas arrependidas e convertidas. A Bíblia nos fala que eles se compungiram no seu coração, ou seja, eles como que cortaram os seus corações, ficaram com o coração cortado por aquela mensagem. Nesta segunda pregação, por ocasião desse milagre na Porta Formosa, subiu a quase 5.000 pessoas o número de convertidos. Veja só o poder que o milagre tem, não só de atrair, mas também de converter. Porém, é necessário que o Evangelho seja pregado. Acontecem milagres também nas religiões ocultistas, nas religiões orientais, também acontecem milagres ali. Mas não é pelo poder de Deus, é para que as pessoas que seguem aquelas religiões permaneçam naquele erro. O Evangelho de Cristo, ele tem milagres para que as pessoas se convertam dos seus maus caminhos, por isso precisa que o Evangelho seja pregado. É muito preocupante nós vermos pessoas hoje que se dizem pregadores de milagres. Não é isso, milagre não se prega, o que se prega é o Evangelho. Veja que essa pregação deve ser voltada para Cristo. O apóstolo Pedro, nos versículos 12 e 13 do capítulo 3, ele deixa bem claro: não fomos nós que fizemos isso, não foi o nosso poder, foi o poder de Deus através do nome de Jesus. E existem hoje, é preciso dizer, pregadores de milagres, como eu falei antes, que buscam para si a glória que deveria ser somente de Deus. O homem é apenas o instrumento da ação divina e não o agente. Não há no livro de Atos culto a heróis, só Deus e sua causa estão em jogo. Com ousadia, Pedro reafirma a obra de Cristo e sua ressurreição, citando o Antigo Testamento. E esse resultado de quase 5.000 cristãos é essa grande colheita. O louvor do curado, a pregação de Pedro e uma grande colheita para o reino são os 3 resultados imediatos daquele milagre. Aprendemos então o poder que acontece num grande milagre. Por isso a igreja precisa de milagres e sinais verdadeiros, vindos de Deus, mas eles só acontecerão se realmente nos colocarmos à disposição do Espírito Santo. A aplicação pessoal desta lição é que a espiritualidade viva e alegre dos primeiros cristãos, cheios do Espírito Santo, sua profunda comunhão uns com os outros e seu amor contagiante impactou a sociedade da época. E é isso que deve acontecer conosco hoje. O mundo que nos cerca, ele não tem que nos reconhecer simplesmente pelos nossos trajes, pelos nossos costumes. Graça e paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o pastor Danilo Estélio e vamos comentar a nossa terceira lição da revista do Programa de Educação Cristã Continuada, PSC, editada pela Igreja Mãe do Centenário, em Belém do Pará. A nossa
lição do trimestre tem como assunto Atos dos Apóstolos até os confins da terra. A nossa terceira lição tem como assunto a primeira igreja em Jerusalém, baseada em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. O texto áureo está em Atos, capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. A leitura bíblica está no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42, Atos, capítulo 3, versículos 16. A verdade prática nos fala que, em Atos, encontramos o plano de Deus para a igreja, pregar o evangelho até os confins da terra, veja bem, até os confins da terra, no poder do Espírito Santo. A nossa introdução inicia mostrando que, no capítulo 3, o primeiro de muitos milagres realizados em nome de Jesus e no Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, também mostra o grande crescimento da igreja e como viviam os novos convertidos. A igreja aqui é a eclésia, referida por Jesus quando ainda estava com os seus discípulos, ao dizer: Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja, ela não aparece de forma clara no Antigo Testamento. Ela se materializa, ela se revela totalmente a partir do livro de Atos dos Apóstolos. Primeiramente é dito que eles perseveravam na doutrina, no ensino dos apóstolos. E o que os apóstolos ensinavam? Primeiramente, a mensagem deixada por Jesus. Depois, os ensinamentos orais, as regras menores, baseadas na revelação do Espírito Santo, completando as lacunas daquilo que Jesus havia ensinado. Veja bem, Jesus ensinou o começo da doutrina. Claro que ele não iria ensinar todas as situações que surgiriam, todos os problemas que iriam surgir depois. Isso daí foi sendo gradativamente revelado através dos apóstolos. E depois, esses ensinos foram colocados de forma escrita, incluídos pela graça de Deus na parte da Bíblia que chamamos de Novo Testamento. Doutrina, quando estamos falando aqui, não se trata apenas de usos e costumes. Isso faz parte da doutrina também. Existem pessoas que não se interessam por doutrina nem por teologia, fala o nosso comentarista. Existem pessoas que dizem: eu me interesso apenas por Jesus. Ora, mas sem doutrina, que Jesus é esse que nós estamos seguindo? A doutrina decorrente do ensino bíblico teológico organiza as nossas crenças e convicções, nos ajuda a entender melhor por que cremos e em que nós cremos. Veja bem, existe a crença e existe a fé. Fé é a confiança que nos faz andar com Deus, que nos faz entender que existe um só Deus e que, servindo a Ele, nós estamos fazendo a sua vontade. Mas crença também faz parte da fé. É um conjunto, é um pacote de convicções de algo que é verdadeiro e certo. Claro que nem tudo que as pessoas creem está correto. Para entender se essa crença é correta ou não, nós precisamos passar pelo crivo da doutrina. A pessoa pode ter uma fé verdadeira, mas uma crença equivocada. E é aí que entra a doutrina, para verificar, para medir, para pesar, para avaliar se aquela crença está correta. Mais do que nunca, lembra o nosso comentarista, precisamos de cristãos que sejam firmes das doutrinas bíblicas e não adeptos das crenças e esquisitices evangélicas. Por que evangélicas? Porque são crenças e esquisitices que estão muitas vezes espalhadas pelo meio evangélico. Portanto, além de perseverar na doutrina dos apóstolos, os primeiros discípulos também participavam da comunhão. A comunhão é a palavra grega koinonia, que significa a palavra comum. Comum no sentido de compartilhar. Olha, é uma palavra que nós conhecemos muito bem nesta época de tecnologia. Quantas e quantas vezes não compartilhamos pelas redes sociais uma frase falando sobre Jesus, um vídeo cristão, uma foto de alguma ação cristã? Então nós temos a ideia de que compartilhar implica em comunhão.
Nós não vamos compartilhar algo com pessoas que nós não temos comunhão, com pessoas que não têm os mesmos interesses. Por exemplo, dificilmente você irá compartilhar num grupo de WhatsApp voltado para o seu trabalho secular alguma coisa que diz respeito somente ao meio evangélico, porque não são os mesmos interesses comuns, não é a mesma coisa. A igreja, portanto, como uma família, a família de Deus, onde uns aos outros podemos nos chamar de irmãos, ela envolve comunhão, ela envolve compartilhar. Compartilhar não apenas as coisas positivas, mas também os sofrimentos, as dores, as dificuldades. Os discípulos compartilhavam também no partir do pão e nas orações. O partir do pão representa a ceia do Senhor. Não é repartir o pão, como alguns estão dizendo aí. Tem gente que muda, bota uma palavrinha antes, umas 2 letras, para querer dizer que esse partir o pão era o repartir o pão, ou seja, uma espécie de jantar comum. Não é isso. Alguns ainda chegaram a pensar isso naquela época. Transformaram a celebração da ceia do Senhor num grande banquete, mas um banquete desigual, em que uns tinham mais comida e outros menos comida. E o apóstolo Paulo censura a todos esses em 1 Coríntios capítulo 11, deixando claro que a ceia do Senhor é apenas o pão e o vinho, o pão e o cálice, representando o corpo e o sangue de Jesus. Não há outros alimentos envolvidos. Em momento algum, Paulo diz: está certo vocês fazerem essa refeição comum, mas vocês precisam repartir a comida com aqueles que não têm. Em momento algum ele fala isso. Veja com atenção 1 Coríntios 11, e ali o apóstolo Paulo declara o que é o partir do pão. E era esse partir do pão que é mencionado tanto no Evangelho de Lucas quanto no Atos dos Apóstolos, para a ceia do Senhor. Eles, além do partir do pão, eles perseveravam na oração. A igreja primitiva era uma igreja que orava fervorosamente. Perseverar na oração significa continuar, não desistir, permanecer. A igreja estava praticando o que Jesus falou. Jesus também foi uma pessoa de muita oração. Várias vezes nos evangelhos nós vemos Jesus se retirando para os desertos, para lugares onde a multidão pudesse deixá-lo em paz, e ali ele buscava ao Pai em oração. Então, este exemplo de Jesus, a igreja primitiva seguiu sempre. E nós também. O mundo que nos cerca, ele não tem que nos reconhecer simplesmente pelos nossos trajes, pelos nossos usos e costumes, pelas fachadas dos nossos templos, ou qualquer outra coisa que possa ser copiada pelo mundo que nos cerca sem Deus. Mas o mundo que nos rodeia, ele tem que nos reconhecer pela profunda comunhão uns com os outros, pelo amor contagiante e principalmente pela presença do Espírito Santo em nós. Isso é indisfarçável, isso é inimitável, é o sinal verdadeiro da igreja primitiva, cumprindo o que Jesus determinou em Marcos 16. Estes sinais seguirão os que crerem em meu nome, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então estes sinais devem acompanhar a todos os que creem, independente de placa de igreja, de ministério, de convenção, pois até Jesus voltar, até depois, o Espírito Santo continuará com a igreja. O Espírito Santo estará conosco para sempre. Esta sim é a igreja do Senhor, como dizia a letra de um corinho antigo. A igreja do Senhor, qual será? A igreja do Senhor, qual será? É aquela que, em nome de Jesus, cura os enfermos, expulsa os demônios. É aquela que converte o pecador. Esta sim é a igreja do Senhor. Sejamos todos nós também parte desta igreja. Que Deus nos abençoe e que amanhã, na sua escola bíblica dominical, você possa aprender muito mais sobre esta abençoada lição. Aqui é o pastor Danilo Stélio se despedindo. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.